Eu quero apelar aos cidadãos e também à própria polícia para encontrar um meio termo para a resolução deste tipo de imbróglios, deste tipo de situações que, portanto, acabam descambando na violência extrema, mas apelando, sobretudo, para a manutenção da lei e da ordem. E a ordem não pode pressupor a existência da violência de ambas as partes. Portanto, nenhuma das partes deve praticar, deve tentar impor aquela que é a sua vontade, aquela que é a sua preocupação, expor aquela que é a sua preocupação, recorrendo à violência. Esta é a minha preocupação, é a minha exposição. Portanto, como é que o Ilustre analisa a relação entre essas duas partes? Estamos a falar de relação entre polícia e comunidade. A relação que existe entre o povo, os munícipes, a população, as pessoas, os moçambicanos que não fazem parte da polícia, entre esse povo e a polícia. Como é que avalia? É uma relação positiva? É boa? Não é boa? Qual é a sua opinião? Tendo em conta todos os eventos passados que envolvem ou que envolveram a própria polícia e o povo moçambicano. É assim, esta questão é uma questão sensível, como eu dizia, a questão da segurança e a questão da relação polícia-comunidade. Eu entendo que há a falta de uma maior e melhor comunicação entre as partes, porque no ordenamento da polícia existe um elemento, uma figura que se chama chama-se comunicação, e que neste caso da comunicação envolve a relação polícia-comunidade. A polícia-comunidade é saudável, a relação entre as duas partes, na sua opinião? Tem que ser... Sem dar muitas voltas. A polícia tem boa relação com o povo moçambicano? Eu sinto que sim, sinto que tem boa relação. Há um problema, há uma questão de alguns casos em que a comunicação não é aquela que seria de desejar. Okay. Então, é nesses casos em que nós vimos que quando as partes não se entendem, não se compreendem umas às outras... A verdade é que a questão da criminalidade, a questão da inoperância da própria polícia, que enfurece a população, e a população decide invadir, assaltar a uma esquadra ou a um posto policial para fazer justiça pelas próprias mãos. Estamos a falar disso. Portanto, se formos a ver, naquela esquadra, há polícias que dedicam-se de corpo e alma ao seu trabalho. Existem situações... Eu queria falar mais da questão da comunicação. O que é que está a acontecer? A população não está a encontrar as devidas respostas junto a quem de direito, que no Quais caso... são as respostas, As respostas seriam... Quais são as respostas? Qual é o papel da polícia? Tem um posto policial naquela zona. Exato. Qual é o papel daquele posto policial? As respostas, neste caso, seria garantir a lei e a ordem. Mas, havendo dificuldades, a relação polícia-comunidade existe exatamente para que as duas partes troquem informações que possibilitem a criação de um ambiente saudável, um ambiente em que, de fato, a população colabora com a polícia para a neutralização dos criminosos. E quando isto aqui acontece, significa que não há boa relação. Quando isto acontece, significa que a comunicação falhou. A comunicação falhou, então a população não está a perceber porque é que a polícia não está a fazer cabalmente o seu papel, se a população está disponível para passar a informação. Ok, tem uma Indra aí, tem uma Indra que está a acabar. Acabou ali mesmo, naquele local. Uma Indra acabou ali. Acabou ali uma Indra. Hein? Acabou ali mesmo uma Indra. O posto policial tem uma Indra, tem agentes da polícia, mas nada está a acontecer. Nada está a acontecer. Que informação o povo deve dar ao povo? Aliás, a polícia, para que a polícia comece a trabalhar. Numa zona, a polícia precisa do povo, da participação do povo. O povo tem que dizer, não, vão lá para a rua X, porque lá tem muita criminalidade. Vão lá para a rua Y,
porque lá tem muita criminalidade. Não era suposto a polícia, num determinado bairro, chegar àquela hora de patrulha, começar a circular e a garantir segurança. Mas obrigado aí aos nossos amigos estimados internados, pode falar? Mas o que está em causa é exatamente isto. O criminoso é uma pessoa que vive numa determinada casa, faz parte de uma determinada família, não é? O criminoso é alguém que vive na comunidade. Então, o que é que acontece? É que muitas vezes, se o criminoso, quando a polícia chega, o criminoso pode refugiar-se no seio de uma das famílias que está na comunidade. É importante, neste caso, que a comunidade possa dar informações e essas informações sejam mantidas sigilosas, de forma a garantir que as pessoas que passam a informação não se tornem também potenciais vítimas dos criminosos. Deixa eu falar no microfone. Não se tornem potenciais vítimas dos criminosos por acharem que aquelas pessoas denunciam os criminosos. Portanto, Ok. os criminosos, quando ficam a saber que um determinado cidadão denunciou um criminoso, significa que houve fuga da informação da parte da polícia. Então, isto é que não deve acontecer. E quando situações como essas, a população denunciam os criminosos, a população leva os criminosos à polícia para que a polícia possa os deter. Não faz nada. E a polícia não os detém. Há aqui também elementos relacionados com a própria lei, não é? Há questões, por exemplo, relacionadas com a questão do flagrante delito, não é? Quando a pessoa não é apanhada em flagrante, então, provavelmente há uma denúncia, mas não pode ser imediatamente detida. Segura. Eu tenho aqui o John Dalton Ormadini, o Mardini. John Dalton Mardini saúda o nosso programa com boa noite. Langa Emídio. Tem um Langa Emídio aqui, eu sou Xará. Escreve o seguinte: boa noite, sou assíduo ao programa, apesar de ser esta a minha intervenção. Quero desde já elogiar ao posicionamento em relação ao caso da Manhissa e concordar com a questão de patenteamento dos membros e mais. Quero recordar que já tivemos o caso de Polícia Chuva. Acredito que a Polícia Chuva, aquele que foi patenteado, que trabalhou na chuva durante aquela intempérie em que outros agentes, se calhar, abandonaram o local e ele ficou, mesmo com aquela chuva que estava a cair, continuou a regular o trânsito e ele mereceu um patenteamento. Não é? Ok, muito obrigado. Levinho Bandeira. Obrigado, Levinho Bandeira. Bom trabalho, meu irmão. Aí está. O Nike King viu um comentário de um internauta alegando que esse polícia que estava lançando pedras não sabe disparar. Mas eu percebi que ele estava evitando o pior, a morte, a KM, matar o povo. Outros polícias, só de ver uma marcha, saem com blindados para os que marcham. Enfim, esse polícia deve ser respeitado, mas a polícia em geral deve trabalhar bem e mudar o seu modus operandi. Obrigado, Levinho Bandeira, mais uma vez. O Alferes Antônio, boa noite, estou ligado a partir da Zambesa, distrito de Magaja da Costa. É triste, de fato, o que está a acontecer. O Valdizo, é isso, Juma. Aqui o Osvaldo Juma, estou ligado a partir de na Gema, né? Distrito de Mussuril, Nampula. Eu concordo consigo, as pedras não têm olhos. Quem tem olhos são aqueles que lançam as pedras. Ilustre, manifestações contra a polícia. O povo fala mal da polícia. O povo moçambicano não se sente seguro ao lado da polícia. Eu tenho um exemplo. Já vivi numa terra fora de Moçambique, em que 22 horas, 23 horas, quando não há mais transporte público nesse país a circular, e você perde transporte público e tem que caminhar, a polícia está sempre lá. Qualquer cidadão que esteja a caminhar numa rua, na calada da noite, a polícia para e pergunta ao cidadão: para onde é que vai? Por que está aqui a esta hora? Ele diz: eu perdi transporte, venho do sítio X e vou para a casa Y. Vamos. Entra no carro da polícia, é levado até o seu destino.
e chega lá se confirma que de facto está na sua própria casa e entrou. E a polícia só sai quando tem a certeza de que você de facto entrou em casa e está seguro. Não te deixa na rua, nem na paragem, nem em qualquer lugar. Quando nesse país o cidadão vê a polícia, é quando se sente melhor. Ah, estou protegido, a polícia está aqui. Mas parece que não é o mesmo que acontece na nossa pátria amada. Por quê? Por que razão? É aí onde eu refiro... Por que razão a relação entre a população e a polícia não é saudável em Moçambique? O povo só goza com a polícia, memes contra a polícia, piadas contra a polícia. Poucos cidadãos falam bem da polícia em Moçambique. É assim, há dois momentos neste aspecto. O primeiro momento é aquele que nós muitas vezes não percebemos o trabalho da polícia. E volto àquela questão da comunicação. Nós temos que perceber que a avaliação do trabalho ou da segurança não é feita com base no que aconteceu, mas naquilo que não aconteceu. Quando nós estamos numa comunidade e passamos algum tempo de tranquilidade, nós podemos estar na rua a conversar, podemos andar de uma distância a outra, sem problemas com a polícia, sem problemas com os criminosos. Significa que há um trabalho que a polícia tem estado a fazer. Esse trabalho pode ser melhorado e deve ser melhorado. Acha que a polícia trabalha bem em Moçambique? Eu acho que trabalha bem em função de um conjunto de fatores, dentre eles os meios disponíveis, as condições de trabalho disponíveis. Portanto, nós não podemos exigir que alguém faça omelete sem ovos. Está a dizer que a polícia trabalha em função das condições que lhes são, as condições que lhes são dadas. Exato. E é um trabalho que eu devo reconhecer como um trabalho... Então está a dizer que o governo não está a dar meios à polícia para fazer um bom exercício da sua atividade? Está a dar os meios que tem. Os meios que tem. Uma coisa é não dar nenhum meio, então não estaria ali a vermos uma Indra, não é? Não estaríamos a ver ali a polícia uniformizada, não estaríamos ali a ver os polícias com motorizadas por aí. Não são suficientes, sim, não são suficientes. A polícia precisa de mais meios, sim, precisa de mais meios. Mas por que neste país, Langa, sim, você vai dizer que a polícia precisa de mais meios, precisa de mais meios, todo mundo precisa de mais meios. Sim. Na saúde a greve, os professores estão a fazer greve, a polícia trabalha mal, o povo invade esquadras, assalta e ainda coloca a polícia de joelhos para pedir desculpas. Mas eu não diria... Isto é normal? Mas eu não diria que a polícia, a população invade esquadras, porque não é em todo lado. Há uma situação na Manhissa... Ainda aqui na Matola, hoje mesmo, o povo levou um cadáver para uma esquadra que supostamente um agente da polícia agitou para que se linchasse esse indivíduo. É má atuação da polícia que leva populares com um caixão, ao invés de irem ao cemitério, irem à esquadra da polícia e dizer: está aqui a pessoa que vocês mataram, está aqui, levem. O que está a acontecer de facto? É esta questão que eu estou a falar, da comunicação. Por exemplo, é suposto que este cidadão, esse polícia, tenha instigado a violência e a justiça pelas próprias mãos, não é? E aquelas pessoas que se sentiram injustiçadas, porque de fato não é este o mecanismo que deve ser usado para fazer a justiça, a própria polícia está ali para garantir a lei e a ordem. E a lei não preconiza a justiça pelas próprias mãos. A lei preconiza que mas acha que o povo não sabe que a justiça pelas próprias mãos é crime? Não, mas eu estou a dizer... Sabe ou não sabe? Aqui, fez uma referência ao fato de, supostamente, o agente ter instigado as populações estamos a falar da polícia no geral, no nosso país. Sim. Eu estou a dar exemplo de muitos casos, sim, de outros casos que acontecem, sim, mas que envolvem a polícia. Sim. Então, é essa polícia que não trabalha bem por falta de meios? Eu vi aqui o comandante-geral da polícia, há dias, a convocar a corporação para uma reflexão profunda por causa daquilo que está a acontecer dentro da própria corporação. A corporação constatou que há, por exemplo, agentes da polícia que se envolvem em atos criminais. Então, é uma constatação que, aliás, é um facto, que de fato acontecem casos desses. Então, há uma reflexão. Será um problema da formação? Será um problema da preparação militar? Será um problema da estrutura em si, policial?
que é porosa e permite, portanto, a infiltração de criminosos, de pessoas que têm um perfil inadequado para o exercício da função ou da profissão de polícia. Essas informações todas, estas matérias todas precisam ser dissecadas internamente de formas que, de fato, se resolvam esses diferentes que têm estado a acontecer. Mas esse discurso é muito bonito. Mas você não sente que o país está doente? Em quase todos os setores há problemas. O país está em construção. Está doente ou não está doente? O país está em construção. O que é que significa estar em construção? Significa que durante a construção há momentos que nós paramos de construir porque o material não é suficiente. Quantos anos da independência, meu irmão, para o país continuar em construção hoje, sem salário na função pública? Significa que em Estados Unidos, que tem 250 anos de independência, não teria casos de criminalidade terrível. É o primeiro mundo, já não tem problemas de dinheiro, sim, de alimentação. Mas tem casos, nós vemos casos de criminalidade, inclusive envolve a própria polícia. Nós vemos aqui esta questão de polícias que mataram o próprio cidadão. Então, ele a gritar, não estão a deixar respirar. Mas é possível comparar Moçambique dos Estados Unidos mesmo? Não, a comparação tem a ver com o quê? Com a questão de que os seres humanos, o ser humano, o perfil do criminoso, o criminoso, enquanto a polícia está a melhorar, o sistema está a melhorar, os mecanismos para combate ao criminoso, o criminoso também vai desenvolvendo-se para técnicas para superar porque o objetivo do criminoso, o criminoso vive do crime. A profissão do criminoso é o crime. Então, ele trabalha diariamente, que é para alcançar aqueles que são os seus desiderados. Objetivos. Então, obrigado. Então, neste fragilizando caso, o sistema de segurança. Fragilizando de todas as formas possíveis. Obrigado. Vamos lá ouvir o nosso povo também que merece a atenção. Sim. Estou aqui com o Langa, o Matinho, o Sérgio Matinho, que é o jurista, esteve cá, mas ele abandonou porque achou que não devia entrar, porque ele tem que entrar na hora que ele quer aqui no programa Sem Censuras. Quando ele chega, a hora que ele quer, é a hora que ele deve entrar no programa. Ele não obedece o alinhamento do programa, o alinhamento daquilo que é o nosso como é que chama? O roteiro das nossas atividades. Ele diz que não, ele tem que entrar logo que chega. Então, acabou abandonando. Ele foi. Mas muito obrigado por isso que ele fez, abandonou, mostrou que ele de facto perdeu a humildade. E se perdeu a humildade, não merece estar aqui no programa Sem Censuras. E pela forma como ele saiu e falou, mostra que ele está, se calhar, ao serviço de outras pessoas e que nós não vamos contar mais com ele aqui, nem precisamos mais dele aqui, que também não faz muita diferença. Está cheio de juristas nesse país que estão sempre a ligar para o Muyanga para virem ao programa. Então, uma pessoa que chega aqui quer ditar as suas regras, como se fosse sua própria casa. Para essa pessoa não está conosco. Então, nós também não estamos com essa pessoa. Nós estamos com aqueles que estão conosco. Entende? Então, é por aí. Então, aquele que ele conhece pode passar essa mensagem para ele. Vamos lá atender o primeiro telespectador que já nos vai ligar e já está a ligar. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Como está? Normal, você desse lado. Graças a Deus. O seu nome e de onde ele fala? Rubem Nampinga, de Nampula. Nampula! Wampula! Obrigado. Já está a participar. Eu estou um bocadinho indignado ou chocado. Primeiro ponto com a TRM. Segundo ponto, quando o painelista diz que o país está em fase de desenvolvimento, quer dizer o quê? Um país doente como esse, um país que os hospitais não tem medicamento, um país que quando você fala alguma coisa ao contrário, você é morto, um país que você não tem direito a nada. Que país é esse? Nós somos livres, idosos, mas está tudo de mal a pior. Então, outro ponto, é dizer que a população de Manhissa agiu desta maneira, também está parte indignado com a PRM. Bota a Manhissa aí. A população de Manhissa tem razão ou não tem razão de agir assim, na sua opinião pessoal? Na minha opinião pessoal, a população tem razão a agir assim, porque é desgastante.
destruir uma infraestrutura do Estado. A população está agastada. A população está agastada. Então, para si, foi bom assim. Isto aqui foi bom. Foi boa, porque isso vai despertar mais. Eles vão tomar mais cuidado amanhã quando querem tomar alguma decisão ou quando o assunto é trabalho. O povo já deu o proveito todo. Então, se o povo fez isso, o povo está cansado. Ok, obrigado. É tudo. É tudo, obrigado. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Agora vamos aí ao encontro do próximo telespectador. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Você também acha que o povo deve partir para a violência para resolver problemas, sobretudo quando se trata de polícia? Até eu quero aqui afirmar que o povo teve sorte ali, porque havia ali uma AKM, mas aquele policial não usou. Há quem diga que ele não usou porque não sabe. Boa noite. Não está preparado. Vamos ao encontro do próximo. Há um internauta que escreveu aqui que se aquele policial não disparou, usou pedras na mesma proporcionalidade, é porque ele tem uma arma, mas que não sabe usar. Qual é a sua opinião em relação a isto? Será que a polícia é para matar? A polícia com arma é para matar o povo? Quem foi que disse? Qual é a sua opinião? Vamos ao encontro do próximo. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Como está? Não está preparado. Antes de ligar para nós, baixe o volume do seu televisor. Completamente. Na totalidade. Baixe. E pega no telefone e liga para nós. Baixe o volume do seu televisor. Porque enquanto não fizer isso, não estará preparado. Nós vamos perceber. Logo que você atender, nós vamos perceber. Ou logo que nós atendemos, também vamos perceber que você não está preparado. Porque nós temos o retorno daquilo que fazemos, daquilo que dizemos cá. Então, a coisa não bate. Então, vamos lá ao encontro do próximo telespectador. Vamos lá. Matussa é sua vez agora, 87 25 27 22 0. Vamos ao encontro. Obrigado. Temos alguém em linha? Obrigado, boa noite. Boa noite. Como está? Bem, não sei como está. Graças a Deus, a chamada tem qualidade. Está boa. Este sim está preparado. O seu nome de onde é que fala? Prefiro falar no anonimato. Mas a partir de onde? Mucuba, na Zambésia. Zambésia. Sim, Mucuba, na Zambésia. Obrigado. Sim, primeiro vou dizer o seguinte. De facto, a violência não constrói uma nação. Mas chega a um certo ponto em que quando a saturação é maior, a paciência é menor. Ou seja, há uma proporção entre a paciência e a saturação. Então, não foi bom se o povo da Manhissa ter cometido aquele ato, mas aquilo é reflexo do mau desempenho da polícia. A polícia age segundo ordens superiores, em detrimento daquilo que eles deviam defender. E eu acredito que dentro da polícia existem pessoas encurraladas cuja atividade é a bandidagem. Então, quando assim acontece, quando aquele que devia proteger o povo é o criminoso, aquele é o resultado. Por isso, convidaria ao painelista aí convidado que tivesse juízo, que tivesse consciência humana, perceber no povo, não olhar só pelo lugar dele, porque hoje ele está no poder. Ele esqueceu-se da história do Sr. Roque Silva. O Sr. Roque humilhou tanto o povo moçambicano. Mas como é que termina a situação dele? Então, esse senhor tem que ser humano, tem que ser pessoa que deixou para pensar. Não pode falar coisas de um homem racional. Não pode fazer isso.
aquilo que a maioria fala constitui a verdade. Veja, se esse senhor falou de Nampula, eu falo da Zambésia, eu não conheço esse senhor. Então, esse senhor tem que... Mano, é mais ou menos minha contribuição. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aí, meu jovem, a partir da Zambésia, depois de Nampula, descemos. Agora sim, vamos ao terceiro telespectador, para ver se nós conseguimos também colher uma opinião aqui da Zona Sul. Já tivemos Norte e Centro. Vamos lá tentar Zona Sul. Obrigado. Boa noite. Ainda não? Obrigado. Quer dizer alguma coisa? Sim. Primeiro, eu quero reiterar um aspecto muito importante, não é? Parece que o povo pensa que está a proteger ou a defender a polícia. Não é o povo. É um cidadão que tem uma opinião diferente da minha. Os dois cidadãos. Até porque o outro, né, foi nesse sentido de... A pessoa não personalizou o assunto. Mas não estou aqui a discutir a opinião deles. Eu respeito. É uma opinião. O que eu estou a dizer é que nós não podemos fazer a apologia da violência. Falou aqui uma coisa muito importante, Muyanga, que se a polícia também resolvesse recorrer ao armamento para... Podia ter havido ali um derramamento de sangue, não é? Ainda bem que assim não foi. Ainda bem que a polícia teve a sensatez de não recorrer, portanto, aos instrumentos bélicos para poder reprimir aquela atitude. Situação. Agora, é importante que haja... Eu volto a dizer que há uma falha de comunicação. Porque a polícia em si estabeleceu que a relação com a comunidade ela é importante para o combate à criminalidade. Significa que a população, o povo, deve ajudar a polícia a localizar, a identificar aqueles que são os criminosos. Mas, quando se chega ao extremo em que a população aborrece-se e reclama, ela não deve passar do nível da reclamação. Ela deve manifestar, é um direito constitucionalmente preconizado. Agora, se a população queima, por exemplo, aquele meio que foi queimado ali, hoje, essa noite, é necessário para a polícia fazer o quê? Mesmo que estejam destacadas novas forças para aquele local... Mas a população diz que aquele carro existe, mas nunca fez nada, então... Queimando como não faz diferença. Então, faria alguma diferença? É preciso encontrar aqui resposta para esta questão. Por que é que aquele carro nunca fez nada? Quem deve responder? Há uma falha. É a polícia. É por isso que eu falei que o comando-geral da polícia, na pessoa do seu comandante-geral, convocou a corporação a uma reflexão. Okay. E essa reflexão é muito importante. E essa reflexão deve incorporar a componente da sociedade, da população, no âmbito da relação polícia-comunidade. É preciso que a comunidade seja ouvida para que se saiba, de fato, o que é que a comunidade... A falha no diálogo, aqui não há diálogo. A falta do diálogo. Significa que naquela zona não há diálogo. Não há diálogo. Então, alguma coisa está a falhar. Qual é essa São coisa inimigos, que está a falar? A polícia é inimiga da população, a população é inimiga da... Não é necessariamente... A população não vê a polícia como inimiga. Apenas a população pode não estar a concordar com algumas ações da população. Mas partir para aquela violência... Da comunidade. Justifica-se aquela violência? Eu queria dizer assim, nós identificamos hoje mesmo, da Matola, da questão de um suposto agente que supostamente instigou a violência. Será que este indivíduo representa toda a corporação? É um indivíduo que está lá, mas que não percebeu, de fato, se é o caso, não percebeu, de fato, qual é a sua função. Qual é a sua função? Desculpa, sem querer lhe interromper mesmo, sim, mas já interrompendo. DJ Fly, eu não sei se você consegue trazer aquela imagem. Sabe, há muito tempo não falo da polícia, sabe? Eu acho que este ano aqui ainda não falei da polícia, este ano, é a primeira vez. Há uma imagem de um polícia que circulou aí na semana passada. Bem, desculpa, passa a expressão, bem goofy. Bem goofy, é? Depois tem patência, tinha umas 3 estrelas, não sei o quê. Olha só, como é que o povo vai respeitar a polícia assim? Mas eu não sei se você teve acesso a essa informação. Dizem que quando uma batata está podre dentro de um peixe, não sei o que, dentro do saco, colocam, quer dizer, todo mundo é igual, é tipo farinha do mesmo saco. É assim como o povo faz. Mas é um pouco injusto também. Né? Na questão da polícia, nós temos exemplos também de heroísmo. Nós estamos a falar daqui a bocado daquele polícia chuva, não é? Exato. Vimos aqui um polícia, agora que o polícia não usou a arma, porque esta pode ser morto por ter cão. Agora, o que espera que o povo pense e reflita sobre isto aqui? Que pense que este indivíduo não representa a corporação policial. Este indivíduo
tem problemas dele a nível pessoal que estão a interferir com aquelas que são as